A Terezinha Esperandio, de São Paulo, diz o seguinte: eu não sou doadora, mas depois que fiquei internada na UTI e entubada, descobri que morrer não dói. Então, estou pensando seriamente nisso. Beijos, Terezinha. Ela disse que quase embarcou, né? Por Ô, outro lado. Terezinha, ainda bem que não foi ainda. Terezinha, que ela é do Manuel Bento, É, do coral, do né? coral, é É, isso um mesmo. abraço para ela. Bom Vai dia. cantar lá, Terezinha. Já tem uma atividade, né? Bom dia, amigos. Gostaria de saber, tenho 61 anos, meu peso é 41 quilos, posso ser doadora de órgãos? Tenho 1,50 de altura. Se sim, o que devo fazer? Procurei aqui no site da Fundação ProSangue os requisitos básicos para doação, né? Estar em boas condições de saúde, né? E ter aí entre 16 e 69 anos para poder fazer a doação, né? Tanto de órgãos quanto de sangue. Mas sempre tem que passar no médico antes, né? Para fazer saber realmente se pode ou Não, não. na verdade, se ela se colocar como doadora, aí depois eles vão avaliar Se serve ou não. se serve ou não Ah, os tá. órgãos dela, entendeu? Entendi. Aí é uma questão dela ter o mental De dela voltado consciência. para isso, né? E depois a decisão, aí ela também tem que se desapegar disso, caso os órgãos dela não sejam utilizados, para ela também não ficar chateada espiritualmente, né? Porque Sim. senão vai ficar aí. É verdade. Já pensou? Tem gente que se esquenta por tudo, né? É um pelo no ovo. É a Maria de Conceição da Vila Alpina, em São Paulo. Ela fala aqui que também, quando desencarnar, quer ser cremada. Sônia Aparecida, Luiz Carlos Batista, vocês estão participando aí do sorteio. Cristina Garcia Braga também. O Luiz Carlos Batista diz o seguinte: ele é doador de órgãos desde o tempo que se registrava no RG. Você queria fazer um comentário, Edson? Eu costumo, na aula que a gente dá lá sobre essa questão da morte, eu costumo começar a aula fazendo uma pergunta para os alunos. Você tem duas opções de morrer. Morrer dormindo ou morrer entrevado numa cama, sofrendo 3 meses as consequências e tudo e tal. O que você prefere? A maioria fala que quer morrer dormindo. Aí depois a gente vem e dá aula, que é 1 hora e tanto falando da questão da morte, da separação do corpo e tudo. Aí eu refaço a pergunta. Você acredita que a grande maioria muda do conceito? Por quê? Aí eu vou tentar explicar melhor. Sim. Morrer dormindo, poxa, é uma paz, uma tranquilidade, mas o espírito está preparado para entender, para aceitar, para compreender que já desencarnou, para não ficar apegado para uma série de coisas? É uma coisa para se pensar. E a família também aceitar, porque a família fica chamando, fica pedindo, fica questionando, não é isso? Quando você tem a oportunidade de sofrer fisicamente, vamos assim dizer, parece que eu estou falando aqui apologia ao sofrimento, mas não é isso. Você está sofrendo uma consequência de uma doença qualquer que ela vai te degenerando. Então você, espiritualmente falando, vai ter tempo de se preparar para isso. A família também vai ter tempo para se preparar para isso. Tá certo? Porque vai chegar uma hora que a família, inclusive, vai até desejar. Desculpa eu estar falando isso, mas a gente tem que ser realista. Chega uma hora que a família deseja realmente que a pessoa parta, porque De tanto o sofrimento. sofrimento é grande, as consequências, Não o quer nem custo. que a pessoa parta, quer acabar com o sofrimento. Acabar com o sofrimento e o custo também, né, dependendo da situação. Tá certo? Eu até peço desculpa de estar falando desse jeito, mas na verdade a gente tem que ter essa realidade. Então, lógico, o que eu estou falando aqui, gente, é uma questão de usar a questão de usar, a gente não pode criar um padrão para as coisas, Generalizar, tá certo? né? E nem generalizar, mas é para pensar. Então, às vezes, por que as pessoas morrem dormindo e por que as pessoas morrem com problemas? Aí vai da necessidade de cada um. Tá certo? A história de cada um. Questão aí para ser levantada. Você prefere o quê? Morrer dormindo? Olha, tem que morrer, não tem? Não tem como escapar. Um dia eu não quero pensar nisso, vamos pensar na vida primeiro, tem muita coisa para acontecer, sou jovem, tenho apenas 21 anos, mentira. A gente vai vivendo. Kátia, todo espírita deve ser doador? Todo espírita pode ser doador, como qualquer ser humano pode ser doador. Agora, o espírita, ele, diante do conhecimento, diante da libertação que ele sente após o conhecimento, ele naturalmente sente vontade de ser doador. Mas isso não é uma regra.
Isso é muito pessoal, isso é muito particular, É. né? Mas se me perguntassem, o espírita pode ser doador? Pode, como qualquer um ser humano. E o espírita tem uma coisa, um que a mais aí nesse histórico. O quê? O conhecimento de poder fazer caridade para o teu próximo, dar o exemplo de desapego material e seguir em frente. Isso é sensacional. Ah, Kátia, mas e se tentarem me matar só para pegarem os meus órgãos? Se a gente começar a pensar em todas as possibilidades, a gente nem sai de casa É, síndrome do pânico. e Não, nem respira. reencarna. Nem reencarna, Reencarna, cara, né? fica por lá. Não é É, verdade? que vai reencarnar com esse monte de problema. Então é assim, vive a vida, tome o conhecimento, mas se desapega principalmente dos medos. Trabalhe os medos, as limitações. Não trabalhe as suas virtudes, elas vão vir naturalmente. Trabalhe as suas limitações, porque a gente fazendo isso, a gente vai estar dando asa para o nosso espírito. Sim. A Célia Cristina Leonardi, ela diz, bom dia, amigos. Se a pessoa é apegada à matéria, ela vai sofrer de qualquer jeito, seja na autópsia, na decomposição, em qualquer tipo de desencarne que ela tiver. Então, vamos desapegar. Beijos, é a opinião aí da Célia Cristina pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Muito bem lembrado, Célia. Por que ele vai sofrer? Ele não é como disse o Edson, não é a dor física que o espírito vai sentir, porque não existe mais. Mas é o apego e ele estar ali próximo, vendo, assistindo aquela decomposição, o esquartejamento que é da autópsia. Então, o espírito vai estar sofrendo moralmente por conta de um apego. No livro dos espíritos, inclusive, é falado que, Sim. geralmente, nós assistimos o nosso velório. Olha só. Eu queria fazer uma observação também com relação ao que a Kátia estava falando, do espírita ser ou não doador. O que a gente também tem que entender é que você não queira ser o herói, entendeu? Chegar lá e doar, e depois chegar lá no plano e falar, olha, querendo já um lugarzinho especial no nosso lar. Achando que é o Entendeu? bambambam, né? Fica Querendo uma mansão no nosso lar. negociando ali um lugar. Não, uma mansão, porque, eu doei meus órgãos todos, então, por favor, me reserve aí o quarto suíte, né, da melhor mansão que tiver no nosso lar. Ele é fraquinho, ele vai para nosso lar. Eu vou para Júpiter direto. Não, mas uma mansão, né? Você já vê as casas de Agora, a Júpiter. respeito disso que vocês estão falando, a Dinaci Correia pergunta, quanto à situação espiritual do doador, o que entra também nessa questão do mental, né? Porque às vezes a pessoa era doadora aqui na Terra, mas chega lá, ela descobre que não estava bem preparada para ser uma doadora e acaba se sentindo aí... Então, Cláudia, mas aí as consequências, ela pode ser tanto se for doadora ou não, porque ela vai sofrer as consequências de qualquer forma, tá certo? Tá. Se a pessoa não está preparada para morrer, que é o X da questão. Entende? O preparo tem que ser para morrer, que é a nossa grande realidade, tá certo? Aí, É Danilo. morrer. O preparo é o de morrer. Se você estiver preparado para morrer, Cláudio, o que vai acontecer com o teu corpo físico, pouco importa. Tá certo? Mas é independente da idade, por exemplo, uma criança, Independente da idade. dependendo tendo conhecimento da doutrina espírita, ela É pode mais estar fácil preparada. As crianças estão mais preparadas para desencarnar do que os adultos, porque a criança ainda não tem esses preconceitos, essas ideias, né, que foram criadas na sociedade, do luto, de sofrimento, de dor. A criança não tem isso. Você quer ver um exemplo? Você dá umas palmadas na criança porque ela aprontou. No momento seguinte, ela está lá te beijando, brincando, sorrindo. Então, a criança, ela não guarda esse... Que nem os animais, né? Exatamente. É algo automático. Eles não param para pensar nisso. Até porque o cérebro ainda não permite. Aí, uma vez liberto, acabou. Não tem aquela... O desapego é melhor, é mais fácil. Então, só insistindo, Cláudio, tem que se preparar para morrer. Sim. Todo dia a Uma gente vez que você faz se isso. prepare para morrer, desprendendo-se, tanto faz o que vai acontecer com o teu corpo. Sim. A Rosa Maria Santos, ela diz, estou vendo vocês pelo celular aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou ligadinho em vocês, boa sorte, Deus abençoe a todos. A Márcia Teixeira, bom dia. Que bom que tem alguém que pensa como eu aí, Danilo. Olha. Velório para mim não tem nenhum sentido. Se tiver que fazer algo por mim, que faça enquanto estou
aqui. Beijos, a opinião aí da Márcia. Lembrando que é Teixeira, mas não é parente minha. Pensa igual a mim, mas não é da minha família. Tá? Boa. Obrigado. Maria do Carmo Vieira, um abraço a todos. A Silvia Garcia diz: sempre fui doadora, mas tinha dúvidas, mesmo com os espíritas que se posicionavam quanto a isso. Mas acredito que tudo que é para o bem do próximo, Deus assina embaixo. A Renata Vanucci diz: bom dia, amigos. Eu, depois de muita tentativa, consegui ser doadora de sangue. Sou cadastrada no Redome, medula óssea, né? E todos da minha família sabem que sou doadora de órgãos. Estou bem interessada em pesquisar sobre doação de fígado. Obrigado aí pela sua participação, viu, Renata Vanucci. O Márcio Satin diz aqui: no Hemocentro, onde costumo doar sangue, questionei sobre por que já não temos no RG a informação de doador de órgãos, e a resposta que me deram foi triste. Disseram que estavam facilitando o desencarne das pessoas visando o acesso aos órgãos, né? Que entra naquilo lá da... Então, a pessoa de um vira outro doador, lado, quer né? queira, quer não queira, tá vendo? Olha, honestamente falando, você morreu, sua família não deu a liberação para doar? Acabou se você é doador ou não, porque a família vai fazer a parte dela. E dependendo da consciência da família, é óbvio que você ser textualmente a favor facilita um caminhão, porque aí eles não precisam perguntar para ninguém. Uhum. Mas essa questão de tiraram essa obrigatoriedade do RG, de constar doador, porque estavam fazendo tráfico de órgãos. Sim, tem Porque Diz que estavam... no nosso corpo tem milhões, né, de órgãos, né? Assim, milhões de reais em órgãos, né? Você sabe disso. exatamente. É muito caro o nosso corpo. É por isso. de vez em quando eu penso em vender um rim para comprar, Tudo bem, tá bom. para pagar minhas contas, mas enfim, não tem. Aí pagou, atrasou de novo, vende outro. A gente sempre arruma. Vai vendendo. Né? Exatamente. Geraldo Edson, tem uma participação aqui, antes de você comentar, que é bem bacana, a Dinaci Correia, com a explicação do Edson, de modo de morrer dormindo ou acordado, também mudou minha opinião. Muito esclarecedor, também sou doadora de órgãos, ela está em Curitiba, no Paraná. Obrigado. Eu acho que a intenção de eu ter feito esse comentário é justamente fazer as pessoas pensarem, né, sobre essa questão. Eu queria aproveitar, Cláudio, Fala aí, antes você ia comentar. do seu Marmita falar porque que virou seu Marmita, Ainda hoje, hein? Ainda Não hoje. perca. aguardem oi. pré-cenas do próximo. Mas, oi! Eu queria só aproveitar para falar essa questão da doação de órgãos, ela é relativamente nova para nós, como espíritos, inclusive. Uhum. Tá? É isso que a gente tem que pensar. Talvez em encarnações anteriores nós não tivéssemos ainda vivenciado uma situação como essa, Verdade. porque não acontecia. A primeira doação de órgão que se tem notícia foi em 1954. Bem recente. A primeira no Brasil foi em 68, com aquele doutor Christian Barnard. Não, Christian Barnard foi nos Estados Unidos. Aqui no Foi o Brasil Zerbini? não lembro. Zerbini, né? Então é tudo muito recente. Então nós como espíritos também estamos aprendendo a esse tipo de vivenciar esse tipo de situação, entende? Por isso que eu acho que as pessoas não têm que ficar preocupadas ou assustadas, né? Elas têm mais a que refletir sobre o tema. Acho que é importante a gente estar falando sobre ele hoje, Sim. justamente para fazer as pessoas refletirem. Por isso que não deve ser uma obrigação. Né? É algo tudo muito novo, é algo que é óbvio que através da libertação, do conhecimento, do desapego, facilita bastante, mas não deve ser obrigado, não. Verdade. A Zildir Maria de Jesus também. A Pantrindade, bom dia. Minha mãe doou um rim há 3 anos. Qual a visão espírita para quem doa um órgão em vida? É um Igual karma? para quem... É uma... Para quem doa doou ou para para quem recebeu? Bom, Para quem doa. Pra quem vamos não. lá. Acho que para quem doa É uma experiência que... é uma experiência, é um desapego, né, um desprendimento, é um ato de caridade, é um ato de amor. Puxa, acho que não tem coisa mais interessante do que isso. Para quem recebe, primeiro que karma, Cláudio, é uma palavra que não tem no meio espírita. Karma entre aspas. Não existe isso, né? Existe causa e efeito, ação e reação, se a gente quiser dizer e tal. Aliás, nem ação e reação também não tem, é causa e efeito. O que a gente tem que entender até já falei aqui, é uma coisa nova, tá certo? Que a gente está vivenciando, né? Então, nós estamos num processo de progresso, de desenvolvimento.
A partir do momento que foi dada a oportunidade para o ser humano descobrir a possibilidade de fazer o transplante, isso dá certo, para poder prolongar a vida das pessoas que estão, vamos assim dizer, sofrendo as consequências, né, de um problema qualquer no corpo, a melhor coisa que tem é a pessoa poder experienciar isso. É uma experiência nova para ela como espírito também, tá certo? Sim. Então, eu não vejo isso como sofrimento, como karma, a pessoa tem que passar por uma situação para poder sofrer. Eu acho que tem as pessoas passam, eu sempre olho o lado positivo, a pessoa passa para contribuir. Contribuir com ela, contribuir com a ciência e contribuir com o mundo. Eu acho que a visão tem que ser essa. Exato. Não a visão de sofrimento, Exato, né, Kátia? Uma visão de que você está contribuindo com o mundo para uma coisa nova, entendeu? É para pensar dessa. Já ouvi alguns palestrantes espíritas falando o seguinte: a rejeição de órgãos poderia ser ocasionada pela, vamos dizer assim, a energia do doador não é compatível com quem recebe a doação. Já outros vão até muito além, falando que o espírito ali pode atrapalhar essa questão. Você sentiu rejeição de alguém nessa palestra, dessa pessoa, não? Não, acho que só foi a minha, viu? Olha, Cláudio, o palestrante, ele pode falar o que ele bem entende, como nós também podemos falar o que nós bem entendemos, mas ninguém pode falar em nome da doutrina, tá certo? Mas pode acontecer isso ou não? Até pode. É assim, Cláudio, a rejeição ela vai acontecer se não houver compatibilidade ali, né? Que nem a placa de um computador, né? E tal. Então, pode não aceitar porque não é compatível a placa. Acreditar que a rejeição está acontecendo porque um espírito está ali atrapalhando. Fazendo aquilo, né? Aí é demais, cara. Veja bem, um espírito, quando ele não aceita, quando ele sofre com ele, não com quem está recebendo o órgão, porque ele já não tem mais nenhuma ligação física. Então, ele nem sabe para quem foi, para onde foi, porque houve, né, a ruptura. Não, e se você distribui o órgão para várias pessoas, como é que faz? Ele vai para várias pessoas, né? Ele vai ficar perturbar todo mundo. Vai virar um obsessor coletivo, é isso? Vai ficar obsediando... Uma nova forma de obsessão. Né? Ah, que é isso, Cláudio. Não pode. As pessoas têm que pensar melhor antes Seria de falar. não acreditar numa espiritualidade superior atrás disso. E não acreditar na positividade da coisa, entende, Cláudio? Sim, eu estou tentando passar, eu tentei passar aqui antes um pensamento positivo sobre o assunto, não um pensamento de dor, entende? A gente tem que pensar nessa forma. Nós estamos todos num processo de desenvolvimento aqui na Terra, né, de crescimento espiritual. Eu tenho